Lição da Escola Sabatina em áudio. Lição 1. Sábado 30 de setembro. A missão de Deus nos alcança. Parte 1. Verso para memorizar. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Gênesis capítulo 3, verso 9. A missão tem origem e propósito somente em Deus. A missão não começou com o chamado de Abraão, nem com o Êxodo. Não começou com Jesus Cristo na terra, nem com as viagens missionárias de Paulo. A missão começou por iniciativa do próprio Deus, quando ele trouxe o universo à existência e, mais tarde, criou a humanidade. Nas Escrituras, vemos um Deus que intencionalmente abre os braços para seus filhos e deseja estar com eles. Desde o início, ele estabeleceu um relacionamento com Adão e Eva. Mesmo depois que o pecado entrou, seguiu com sua missão. Porém, o alvo agora era restabelecer seu relacionamento com a humanidade. No fim, a missão de Deus será cumprida. Por isso, devemos estar motivados na obra de proclamar o Evangelho eterno ao mundo. Portanto, a base de qualquer esforço missionário deve estar centrada no relacionamento com o Criador e na compreensão adequada de sua natureza e de seu caráter missionários. Mas antes de entendermos a missão de Deus, é essencial entendermos melhor o Deus da missão. Domingo, 1º de outubro. O Deus que nos alcança. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos deu um mundo perfeito. E seu propósito era que vivêssemos em perfeita conexão com Ele, num relacionamento centrado em seu atributo mais precioso, o amor. Para que o amor fosse real, Deus também nos deu um dom precioso, o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Deus instruiu Adão e Eva sobre as consequências mortais da desobediência. Satanás persuadiu Eva de que ela poderia comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sem resultados negativos. Afirmou: Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Infelizmente, Eva escolheu comer o fruto e o deu a Adão, que fez a mesma escolha. A criação foi manchada pelo pecado. Aquele momento mudou o plano e o propósito originais de Deus para o recém-criado planeta Terra. A missão de salvação, que tinha sido concebida antes da fundação do mundo, teria de ser implementada. Leia Gênesis capítulo 3, do verso 9 ao verso 15. Ouça. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quais foram as primeiras palavras de Deus a Adão depois que ele e Eva caíram? E por que essa declaração é tão significativa teologicamente até os dias atuais? Claro, Deus sabia onde eles estavam. Dominados pelo medo, eram eles que precisavam ver o que estava acontecendo, mas também precisavam ser confrontados para que entendessem as consequências de seu pecado. Satanás também precisava ser derrotado. Para isso,
Deus começou a apresentar sua missão, o plano da redenção, a única esperança de reconciliar consigo o mundo. No entanto, precisamos prestar atenção ao fato de que antes do confronto e da promessa de reconciliação, Deus foi em busca da humanidade caída. Apesar da situação aparentemente sem esperança, Deus revelou em essência duas questões na pergunta a Adão: nossa condição decaída e sua natureza missionária. Estamos perdidos e necessitamos de salvação. Ele nos busca para salvar e estar conosco. Ao longo da história, Deus continua perguntando: onde você está? Em sua experiência pessoal, o que isso significa para você e como tem respondido a Ele? Segunda-feira, 2 de outubro. O Deus que anseia estar conosco. Leia Gênesis capítulo 17, verso 7. Ouça: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis 26, verso 3. Ouça: habite nela, e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Gênesis 28, verso 15. Ouça: eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. No Antigo Testamento, Deus continuou a agir de acordo com sua natureza missionária, a fim de cumprir seus propósitos. Por exemplo, após o dilúvio, o povo de Babel decidiu se reunir em um só lugar para construir uma cidade e uma torre que chegassem aos céus. Deus interveio, confundindo a linguagem deles com o objetivo de espalhá-los pelo mundo. Ele então ampliou sua missão, chamando Abrão, que mais tarde se tornou Abraão, para ser um canal de suas bênçãos para o mundo inteiro. As promessas de Deus a Abraão e a seus descendentes foram múltiplas, mas uma se sobressai. Várias vezes, Deus declarou a eles: eu serei o seu Deus, estarei com você. À medida que a história avançou, José acabou no Egito, mas como um instrumento de salvação para o povo de Deus. Em cada passo da experiência de José, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida, a Bíblia afirma que o Senhor Deus estava com ele. Gerações mais tarde, no cumprimento de sua missão, Deus enviou Moisés a Faraó para libertar seu povo da escravidão egípcia. Durante o comissionamento de Moisés, Deus lhe disse: eu estarei com você. Vez após vez, Yahvé confirmou o profundo desejo de estar com seu povo. Leia Êxodo 29, verso 43 e 45. Ouça: ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Qual foi um dos principais propósitos do santuário do Antigo Testamento? Deus decidiu estar com seus filhos de maneira diferente. Ele confirmou a Moisés seu anseio de habitar entre os filhos de Israel, na construção do tabernáculo e no estabelecimento de um sistema muito intencional e proposital, que apontava para o instrumento máximo de sua missão, Jesus Cristo. As ofertas de sacrifício e o sacerdócio do sistema judaico foram instituídos para representar a morte e a obra mediadora de Cristo. Todas essas cerimônias não tinham significado algum, nem virtude alguma, a não ser quando relacionadas a Cristo. De que forma você experimenta a presença de Deus em sua vida? Terça-feira, 3 de outubro.
O Deus que se tornou um conosco. O Antigo Testamento mostra como o Criador começou a implementar um plano por meio de um povo que deveria representar sua natureza e seu propósito para o mundo. Tudo o que Deus fez estava de acordo com sua estratégia missionária. Por meio de Isaías, ele disse: Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Isaías 46, verso 9 e 10. Contudo, no Novo Testamento, o desejo de Deus de estar com a humanidade assume uma nova dimensão. Aquilo que foi apenas uma promessa no Éden tornou-se realidade por meio da encarnação de Cristo. Leia a narrativa do anúncio do nascimento de Jesus em Mateus capítulo 1, verso 18 a 23. Ouça. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Que coisas essenciais esse relato nos diz sobre Deus? Deus conosco, Emanuel. Deus tinha habitado entre o seu povo no santuário e habitou com eles na pessoa física de Jesus de Nazaré. Com o nascimento de Jesus, Deus mostrou de modo concreto seu desejo contínuo de estar conosco em natureza e missão. O Filho de Deus era plenamente humano e totalmente divino. Ele afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Leia João, capítulo 1, verso 14 a 18. Ouça. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia: Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. O que podemos aprender sobre a missão de Deus para conosco com a encarnação de Cristo? Deus avançou com sua missão e, por meio de Cristo, esteve presente em carne entre seus filhos. O unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, cumpriu as profecias do Antigo Testamento e, de acordo com o plano divino, tornou-se um conosco. O Deus da missão continuava a cumprir seu propósito. Reflita: o amor de Deus por nós é tão grande que Ele veio a nós em nossa própria humanidade. Como devemos reagir a esse amor, especialmente em se tratando de missão para com os outros? Quarta-feira, 4 de outubro. O Deus que continua a estar conosco. A vida e o ministério de Jesus foram a revelação máxima de Deus. Em 3 anos e meio,
Deus revelou mais sobre quem Ele é e sobre a essência de sua missão do que em tudo o que havia feito por outros métodos nas gerações anteriores. Cristo é a perfeita imagem do Deus invisível, em quem Deus achou por bem residisse toda a plenitude, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Em Cristo, a natureza missionária de Deus foi conhecida por completo. Jesus revelou sua missão dizendo: "O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido." Lucas capítulo 19, verso 10. Leia e reflita sobre João capítulo 3, verso 16. Ouça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como você vê o amor e a missão de Deus interagindo nesse texto? Pouco antes de sua última semana de vida, o destino final da humanidade estava em jogo. Os acontecimentos daqueles dias ligavam a expectativa do passado com a esperança para o futuro. Durante a Páscoa, a qual apontava para a liberdade da opressão egípcia, Jesus, o Deus encarnado, entregou a vida para nos libertar da escravidão do pecado. Paulo escreveu: "Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus." 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Leia Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Ouça. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos." Qual promessa encontramos na grande comissão? Ela nos traz segurança ao nos envolvermos na missão de Deus? A morte de Cristo foi parte do processo de reconciliação, não o fim dele. Por sua ressurreição, Jesus venceu a morte e recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Com base nessa realidade, ele comissionou seus seguidores a fazer discípulos ao redor do mundo, com uma promessa maravilhosa: "E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos." De que maneira você já viu a promessa de Jesus de estar sempre conosco se cumprindo na sua vida enquanto estava empenhado na missão? Quinta-feira, 5 de outubro. Deus voltará para nos buscar. Leia João capítulo 14, verso 1 a 3. Ouça. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. De que maneira essa passagem está conectada com a mensagem do tempo do fim encontrada nas Escrituras? Uma das promessas mais preciosas de Cristo, a bendita esperança, reflete mais uma vez o desejo do Criador de estar conosco eternamente. Ele afirmou: "Voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também." De acordo com o apóstolo João, a promessa finalmente se tornará realidade. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: "Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles." Apocalipse 21, verso 3. A obra da salvação estará completa. Onde prevaleceu o pecado, a graça de Deus transbordou. A terra,
O próprio lugar que Satanás reivindica como seu será não apenas redimida, mas também exaltada. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu, sofreu e morreu, aqui, quando ele tiver feito novas todas as coisas, estará o tabernáculo de Deus com os homens. E ao longo dos séculos sem fim, enquanto os remidos andarem na luz do Senhor, vão louvá-lo por sua dádiva indescritível, Emanuel, Deus conosco. Essa é a mais bela imagem da redenção. O Deus da missão finalmente cumprirá seu desejo de estar com seus filhos eternamente. Que privilégio fazer parte disso. Desafios semanais. Ao longo do trimestre, você será convidado a se engajar intencionalmente na missão de Deus. Esta será uma oportunidade de ver e experimentar o Deus da missão agindo em sua vida. Prepare-se para compartilhar com a classe o que aprendeu. A sessão Desafie-se irá encorajá-lo a aumentar seu envolvimento na missão de Deus. Desafio: ore a cada dia para que Deus o motive a fazer parte da missão. Desafie-se. Aprenda o nome de alguém que você ainda não conhece, um vizinho, colega, comerciante e outros. Ore pela pessoa escolhida todos os dias. Sexta-feira, 6 de outubro. Estudo adicional. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade têm sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do rebelde. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo não disse aos seus discípulos que a obra seria fácil, mas não seriam deixados a lutar sozinhos. Assegurou-lhes que estaria com eles e, se avançassem com fé, seriam protegidos pelo Onipotente. Enquanto obedecessem à sua palavra e trabalhassem em harmonia com ele, não fracassariam. Vão a todas as nações, ele ordenou, até as mais distantes partes do mundo habitado, e estejam certos de que minha presença estará com vocês ali também. Trabalhem com fé e confiança, pois nunca os deixarei. Estarei sempre ajudando vocês a executar suas tarefas. Estarei guiando, confortando, santificando e sustendo vocês, e tornando-os bem-sucedidos quando falarem, de maneira que suas palavras atraiam a atenção dos outros para o céu.